eles andaram junto, caminharam junto por muito tempo, por vários séculos, e até que então houve-se um estudo onde doutrinadores começaram a distinguir, a separar o que seria o direito e o que seria a moral. E hoje, com esse novo movimento do neoconstitucionalismo, apesar de todas as diferenças, esses valores aí, isso tudo foi reaproximado novamente. Busca-se hoje fazer com que o direito caminhe, então, em paralelo, em sintonia com a ética, com a moral, com a justiça e assim por diante. O neoconstitucionalismo, então, ele apresenta alguns marcos fundamentais. Existem algumas situações em que marcaram, então, para que o neoconstitucionalismo chegasse da forma e da maneira como ele está hoje. Os marcos, então, eles podem ser histórico ou filosófico ou ainda teórico. No marco histórico, nós temos, então, a formação de um Estado constitucional de direito nas décadas finais do século XX. Então, no final do século XX, aí surgiu, então, essa ideia, essa criação do Estado constitucional de direito. Um exemplo seriam as constituições pós-guerra da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha e a própria Constituição do Brasil. Surge, então, nesse período, essa ideia, essa teoria aí do Estado constitucional de direito, que foi, na verdade, efetivado, não sendo mais apenas uma ideia, mas algo que se concretizou realmente. Do aspecto filosófico, surge, então, o pós-positivismo, ou seja, o direito natural, que era considerado, até muito tempo, como de grande relevância, ele foi considerado, então, como metafísico e anticientífico, o direito natural. Ficou, então, com o decorrer do tempo, ele vai ficando à margem da história. E aí houve, então, uma centralidade dos direitos fundamentais. Aí surge, nesse período, principalmente, essa reaproximação, então, do direito e da ética. O período aí pós-positivismo. O pós-positivismo, então, ele busca ir além, ultrapassar aquilo que está simplesmente na legalidade escrita, aquilo que está positivado, mas sem desprezar também todo o direito posto, tudo aquilo que está determinado na norma. Só que ele busca uma interpretação um pouco além. E o outro marco fundamental seria o teórico, onde a força normativa da Constituição, onde assim prevalece então a força normativa da Constituição, a supremacia da Constituição, o desenvolvimento então de uma nova dogmática e interpretação constitucional. A Constituição ela é interpretada então de uma maneira nova, um novo olhar, um novo viés. Tá? Esse seria então o marco teórico. Em relação à força normativa da Constituição, nós temos então que a norma constitucional ela adquire status de norma jurídica, ou seja, dotada de imperatividade, com consequências quando é descumprida então alguma norma constitucional, permite o cumprimento forçado, ou seja, as normas que estão descritas ali dentro de uma determinada Constituição, ela é imperativa. Quando não é cumprida, o Estado tem então hoje força para poder obrigar os seus cidadãos ali a cumprirem. Antigamente não havia, o que prevalecia era a supremacia, na verdade, do legislativo, do poder legislativo. Então, ao confrontar as regras e princípios, torna-se necessária uma nova interpretação constitucional e não mais a interpretação tradicional. Os princípios são de natureza instrumental, eu já mencionei um deles, que seria a supremacia da Constituição. Existe também a presunção de constitucionalidade nas normas e atos do poder público, a interpretação conforme a Constituição das demais normas, a interpretação deve ser conforme a Constituição, o princípio da unidade, razoabilidade e da efetividade. O princípio da razoabilidade é um princípio muito utilizado no dia a dia, muito utilizado de ordem prática, e assim como os demais também, a supremacia da Constituição, mas o da razoabilidade eu dou um destaque aqui, porque realmente a gente vê ocorrendo na prática, no dia a dia, o uso desse princípio. Da efetividade também, e existem alguns outros princípios que também nós iremos aprofundar cada um deles no momento oportuno das nossas aulas.